Capítulo 7º. Dos servidores públicos militares. Revogado o artigo 45 pela Emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. Capítulo 8º. Dos bens do Distrito Federal. Artigo 46. São bens do Distrito Federal. Inciso 1º os que atualmente lhe pertencem, que vier a adquirir ou forem atribuídos. Inciso 2º as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Inciso 3º a rede viária do Distrito Federal, sua infraestrutura e bens acessórios. Artigo 47. Os bens do Distrito Federal declarados inservíveis em processo regular poderão ser alienados, mediante licitação, cabendo doação somente nos casos que lei especificar. Parágrafo 1º os bens imóveis do Distrito Federal só podem ser objeto de alienação, aforamento, comodato ou cessão de uso, mediante autorização legislativa. Parágrafo 2º todos os bens do Distrito Federal deverão ser cadastrados com a identificação respectiva. Artigo 48. O uso de bens do Distrito Federal por terceiros poderá ser feito mediante concessão administrativa de uso, permissão ou autorização, conforme o caso e o interesse público, na forma da lei. Artigo 49. A aquisição por compra ou permuta, bem como a alienação dos bens imóveis do Distrito Federal dependerão de prévia avaliação e autorização da Câmara Legislativa, subordinada à comprovação da existência de interesse público e à observância da legislação pertinente à licitação. Artigo 50. O governador encaminhará, anualmente, à Câmara Legislativa relatório do qual conste a identificação dos bens do Distrito Federal objeto de concessão ou permissão de uso no exercício, assim como sua destinação e beneficiário. Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo importa crime de responsabilidade. Artigo 51. Os bens do Distrito Federal destinar-se-ão prioritariamente ao uso público, respeitadas as normas de proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e paisagístico, e garantido o interesse social. Parágrafo 1º os bens públicos tornar-se-ão indisponíveis ou disponíveis por meio de afetação ou desafetação, respectivamente, nos termos da lei. Parágrafo 2º a desafetação, por lei específica, só será admitida em caso de comprovado interesse público, após ampla audiência à população interessada. Parágrafo 3º o Distrito Federal utilizará seus bens dominiais como instrumento para a realização de políticas de ocupação ordenada do território. Artigo 52. Cabe ao Poder Executivo a administração dos bens do Distrito Federal, ressalvado a Câmara Legislativa a administrar aqueles utilizados em seus serviços e sob sua guarda. Título 3º. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1º. Das Disposições Gerais. Artigo 53. São poderes do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si, o Executivo e o Legislativo. Parágrafo 1º é vedada a delegação de atribuições entre os poderes. Parágrafo 2º o cidadão, investido na função de um dos poderes, não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta lei orgânica. Capítulo 2º. Do Poder Legislativo. Seção 1ª. Da Câmara Legislativa. Artigo 54. O poder legislativo é exercido pela Câmara Legislativa, composta de deputados distritais, representantes do povo, eleitos e investidos na forma da legislação federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, iniciando-se com a posse dos eleitos. Artigo 55. A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem sede em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Parágrafo único. Poderá a Câmara Legislativa reunir-se temporariamente, em qualquer local do Distrito Federal, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, sempre que houver motivo relevante e de conveniência pública ou em virtude de acontecimento que impossibilite seu funcionamento na sede. Artigo 56.
salvo disposição em contrário da Constituição Federal e desta lei orgânica, as deliberações da Câmara Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, em votação ostensiva. Parágrafo único. Quando o sigilo for imprescindível ao interesse público, devidamente justificado, a votação poderá ser realizada por escrutínio secreto, desde que requerida por partido político com representação na Câmara Legislativa e aprovada, em votação ostensiva, pela maioria absoluta dos deputados distritais. Artigo 57. O Poder Legislativo é representado por seu presidente, judicialmente, nos casos em que a Câmara Legislativa compareça a juízo em nome próprio, por sua Procuradoria-Geral. Parágrafo 1º. Exceto a sido disposto neste artigo a desafetação prevista no plano diretor local e a desafetação que seja feita por lei específica, motivada esta por situação de relevante interesse público, precedida de estudos técnicos que avaliem o impacto da alteração, aprovados pelo órgão técnico do Distrito Federal. Primeiro, representar a Câmara Legislativa judicialmente nos casos em que a Casa compareça a juízo em nome próprio. Inciso 2º. Promover a defesa da Câmara, requerendo a qualquer órgão, entidade ou tribunal as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do Erário. Inciso 3º. Promover a uniformização da jurisprudência administrativa e a compilação da legislação da Câmara Legislativa e do Distrito Federal. Inciso 4º. Prestar consultoria e assessoria jurídica à mesa diretora e aos demais órgãos da estrutura administrativa. Parágrafo 2º. O ingresso da carreira de procurador da Câmara Legislativa far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Parágrafo 3º. A Câmara Legislativa do Distrito Federal regulamentará a organização e o funcionamento da sua Procuradoria-Geral e da respectiva carreira de procurador da Câmara Legislativa. Incluído o parágrafo 4º, emenda à Lei Orgânica nº 14, de 24 de março de 1997, publicada no DODF de 10 de abril de 1997. Parágrafo 4º. A Câmara Legislativa disporá, ainda, sobre o funcionamento da sua Procuradoria-Geral até que sejam providos por concurso público os respectivos cargos daquele órgão. Seção 2ª. Das atribuições da Câmara Legislativa. Artigo 58. Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do governador, não exigida esta para o especificado no artigo 60 desta lei orgânica, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal, especialmente sobre: inciso 1º. Matéria tributária, observado o disposto nos artigos 145, 147, 150, 152, 155, 156 e 162 da Constituição Federal. Inciso 2º. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e empréstimos externos a qualquer título a ser contraídos pelo Distrito Federal. Inciso 3º. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, fixação dos vencimentos ou aumento de sua remuneração. Inciso 4º. Planos e programas locais de desenvolvimento econômico-social. 5º. Educação, saúde, previdência, habitação, cultura, ensino, desporto e segurança pública. 6º. Autorização para a alienação dos bens imóveis do Distrito Federal ou cessão de direitos reais a eles relativos, bem como o recebimento, pelo Distrito Federal, de doações com encargo, não se considerando como tais a simples destinação específica do bem. 7º. Criação, estruturação e atribuições de secretarias do Governo do Distrito Federal e demais órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 8º. Uso do solo rural, observado o disposto nos artigos 184 a 191 da Constituição Federal. 9º. Planejamento e controle do uso, parcelamento, ocupação do solo e mudança de destinação de áreas urbanas, observado o disposto nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Inciso 10. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de regiões administrativas. Inciso 11. Concessão ou permissão para a exploração de serviços públicos, incluído o de transporte coletivo. 12. O servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
13. Criação, transformação, fusão e extinção de entidades públicas do Distrito Federal, bem como normas gerais sobre privatização das entidades de direito privado integrantes da administração indireta. Inciso 14. Prestação de garantia, pelo Distrito Federal, em operação de crédito contratada por suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 15. Aquisição, administração, alienação, arrendamento e cessão de bens imóveis do Distrito Federal. Inciso 16. Transferência temporária da sede do governo. Inciso 17. Proteção e integração de pessoas portadoras de deficiência. Inciso 18. Proteção à infância, juventude e idosos. Inciso 19. Organização do sistema local de emprego, em consonância com o Sistema Nacional. Artigo 59. Compete à Câmara Legislativa autorizar, nos limites estabelecidos pelo Senado Federal, a celebração de operações de crédito, a realização de operações externas de natureza financeira, bem como a concessão de qualquer garantia pelo Distrito Federal ou por suas autarquias. Artigo 60. Compete, privativamente, à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 1. Eleger os membros da mesa diretora e constituir suas comissões. Inciso 2. Dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos. Inciso 3. Estabelecer e mudar temporariamente sua sede, ou local de suas reuniões, bem como o de suas comissões permanentes. Inciso 4. Zelar pela preservação de sua competência legislativa. 5. Criar, transformar ou extinguir cargos de seus serviços, provê-los, iniciar o processo legislativo para fixar ou modificar as respectivas remunerações ou subsídios. 6. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, configurando crime de responsabilidade sua reedição. 7. Fixar o subsídio do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado do Distrito Federal e dos administradores regionais, observados os princípios da Constituição Federal. Nota: fica substituída a expressão secretário de governo do Distrito Federal por secretário de Estado do Distrito Federal, conforme emenda à Lei Orgânica nº 44 de 29 de novembro de 2005, DODF de 9 de dezembro de 2005. 8. Fixar o subsídio dos deputados distritais, observados os princípios da Constituição Federal. 9. Solicitar intervenção federal para garantir o livre exercício de suas atribuições, nos termos dos artigos 34, 4 e 36, 1º da Constituição Federal. Inciso 10. Promover, periodicamente, a consolidação dos textos legislativos com a finalidade de tornar sua consulta acessível aos cidadãos. Inciso 11. Dar posse ao governador e vice-governador e conhecer da renúncia de qualquer deles. Declarar vacância e promover as respectivas substituições ou sucessões, nos termos desta lei orgânica. 12. Autorizar o governador e o vice-governador a se ausentarem do Distrito Federal por mais de 15 dias. 13. Proceder à tomada de contas do governador, quando não apresentadas nos prazos estabelecidos. Inciso 14. Convocar secretários de governo, dirigentes e servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal a prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando o crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas, nos termos da legislação pertinente. Nota: fica substituída a expressão secretário de governo do Distrito Federal por secretário de Estado do Distrito Federal, conforme emenda à Lei Orgânica nº 44 de 29 de novembro de 2005, DODF de 9 de dezembro de 2005. Inciso 15. Julgar anualmente as contas prestadas pelo governador e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos do governo. Inciso 16. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 17. Escolher 4 entre os 7 membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Inciso 18. Aprovar previamente, em escrutínio secreto, aprovar previamente, em votação ostensiva, após arguição em sessão pública, a escolha dos titulares do cargo de conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal indicados pelo governador.
Inciso 19. Suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou ato normativo declarado ilegal ou inconstitucional tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal nas suas respectivas áreas de competência, em sentenças transitadas em julgado. Inciso 20. Aprovar previamente a indicação ou destituição do Procurador-Geral do Distrito Federal. XXI, convocar o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Defensor Público-Geral do Distrito Federal a prestar informações sobre assuntos previamente determinados, no prazo de 30 dias, sujeitando-se estes às penas da lei por ausência injustificada. Inciso 22. Declarar a perda do mandato do governador e do vice-governador. Inciso 23. Autorizar, por 2/3 dos seus membros, a instauração de processo contra o governador, o vice-governador e os secretários de governo. Nota: fica substituída a expressão secretário de governo do Distrito Federal por secretário de Estado do Distrito Federal, conforme emenda à Lei Orgânica nº 44 de 29 de novembro de 2005, DODF de 9 de dezembro de 2005. Inciso 24. Processar e julgar o governador nos crimes de responsabilidade, bem como adotar as providências pertinentes, nos termos da legislação federal, quanto ao vice-governador e secretários de governo, nos crimes da mesma natureza ou conexos com aqueles. Nota: fica substituída a expressão secretário de governo do Distrito Federal por secretário de Estado do Distrito Federal, conforme emenda à Lei Orgânica nº 44 de 29 de novembro de 2005, DODF de 9 de dezembro de 2005. Inciso 25. Processar e julgar o Procurador-Geral nos crimes de responsabilidade. SVI, aprovar previamente, em votação ostensiva, após arguição pública, a escolha dos membros do Conselho de Governo indicados pelo governador. SVI, aprovar previamente a alienação de terras públicas com área superior a 25 hectares e, no caso de concessão de uso, com área superior a 50 hectares. X. Apreciar e julgar, anualmente, as contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Inciso 30. Receber renúncia de deputado distrital e declarar a vacância do cargo. Inciso 31. Declarar a perda de mandato de deputado distrital, como prevê o artigo 63, parágrafo 2º. Inciso 32. Solicitar ao governador informação sobre atos de sua competência. Inciso 33. Encaminhar, por intermédio da mesa diretora, requerimento de informação aos secretários de governo, implicando crime de responsabilidade, nos termos da legislação pertinente, a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como o fornecimento de informação falsa. Nota: fica substituída a expressão secretário de governo do Distrito Federal por secretário de Estado do Distrito Federal. Inciso 34. Apreciar vetos, observado, no que couber, o disposto nos artigos 66 e 67 da Constituição Federal. Inciso 35. Aprovar previamente a indicação de presidente da instituição financeiras oficiais do Distrito Federal. SVI, emendar a lei orgânica, promulgar leis, nos casos de silêncio do governador, expedir decretos legislativos e resoluções. SVI, regulamentar as formas de participação popular previstas nesta lei orgânica. X. Indicar membros do Conselho de Governo, nos termos do artigo 108, 5º. Suprimido o inciso XL, emenda à Lei Orgânica nº 28, de 11 de fevereiro de 1999, publicada no DODF de 11 de fevereiro de 1999 XL, conceder título de cidadão benemérito ou honorário, nos termos do regimento interno. Incluído o inciso XLI, emenda à Lei Orgânica nº 25, de 9 de dezembro de 1998, publicada no DODF de 28 de dezembro de 1998 XLI, autorizar referendo e convocar plebiscito. Parágrafo 1º. Em sua função fiscalizadora, a Câmara Legislativa observará, no que couber, o disposto nos artigos 70 a 75 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. No caso do inciso 11, a mesa diretora da Câmara Legislativa enviará denúncia, em 5 dias, à comissão especial composta em conformidade com o artigo 68, garantida a proporcionalidade partidária, a qual emitirá parecer, no prazo de 15 dias, submetendo imediatamente ao plenário. Parágrafo 3º. A remuneração dos deputados distritais obedecerá ao limite estabelecido pela Constituição Federal.
incluído o parágrafo 4º pela Emenda à Lei Orgânica nº 62 de 25 de março de 2013, DORF de 1.104.113. Parágrafo 4º. Sem prejuízo do disposto no inciso 14 do caput, os secretários de Estado e dirigentes da administração pública direta e indireta do Distrito Federal comparecerão perante a Câmara Legislativa ou suas comissões para expor assuntos de interesse de sua área de atribuição. Primeiro, por iniciativa própria, até o término de cada sessão legislativa, mediante entendimento com a mesa diretora ou a presidência de comissão. Segundo, fim da gestão à frente da pasta. Seção 3ª. Dos deputados distritais. Artigo 61. Os deputados distritais são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados distritais, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Parágrafo 3º. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Câmara Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 4º. Recebida a denúncia contra o deputado distrital por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dará ciência à Câmara Legislativa, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 5º. O pedido de sustação será apreciado pela Câmara Legislativa no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 6º. A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. Parágrafo 7º. Os deputados distritais não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 8º. A incorporação de deputados distritais às Forças Armadas, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Câmara Legislativa. Parágrafo 9º. As imunidades dos deputados distritais subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da Câmara Legislativa, nos casos de atos praticados fora do recinto da Casa que sejam incompatíveis com a execução da medida. Parágrafo 10º. Poderá o deputado distrital, mediante licença da Câmara Legislativa, desempenhar missões de caráter diplomático e cultural. Artigo 62. Os deputados distritais não poderão, inciso 1º, desde a expedição do diploma, a. firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da linha anterior. Inciso 2º. Desde a posse. A. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso 1º. A. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1º. A. D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 63. Perderá o mandato o deputado distrital, inciso 1º, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3º, quis deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara Legislativa. Inciso 4º, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5º, quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
Sétimo, que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. Parágrafo 1º é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao deputado distrital ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º nos casos dos incisos 1º, 2º, 6º e 7º, a perda do mandato é decidida por maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa, em votação ostensiva, mediante provocação da mesa diretora ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º nos casos previstos nos incisos 3º a 5º, a perda declarada pela mesa diretora, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos membros da Câmara Legislativa ou de partido político nela representado, assegurada ampla defesa. Parágrafo 4º a renúncia de deputado distrital submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seu efeito suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafo 2º e 3º. Artigo 64. Não perderá o mandato o deputado distrital. Inciso 1º investido na função de ministro de Estado, secretário executivo de ministério ou equivalente, secretário de Estado, administrador regional, chefe de missão diplomática temporária ou dirigente máximo de autarquia, fundação pública, agência, empresa pública ou sociedade de economia mista pertencentes à administração pública federal e distrital. Nota: fica substituída a expressão secretário de governo do Distrito Federal por secretário de Estado do Distrito Federal, conforme emenda à Lei Orgânica nº 44 de 29 de novembro de 2005, DORF de 9 de dezembro de 2005. Inciso 2º licenciado pela Câmara Legislativa por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º o suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura nas funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º na hipótese do inciso 1º, o deputado distrital poderá optar pela remuneração de seu mandato. Seção 4ª. Do funcionamento da Câmara Legislativa. Subseção 1º. Das reuniões. Artigo 65. A Câmara Legislativa reunir-se-á, anualmente, em sua sede, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo 1º as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, nem encerrada sem a aprovação do projeto de lei do orçamento. Artigo 66. A Câmara Legislativa, em cada legislatura, reunir-se-á em sessões preparatórias no dia 1º de janeiro, observado o seguinte: inciso 1º na primeira sessão legislativa, para a posse dos deputados distritais, eleição e posse dos membros da mesa diretora. Inciso 2º na terceira sessão legislativa, para a posse dos membros da mesa diretora eleitos no último dia útil da primeira quinzena de dezembro da sessão legislativa anterior, permitida uma única recondução subsequente, na mesma legislatura ou na seguinte. Parágrafo único. Na composição da mesa diretora é assegurada, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária ou de blocos parlamentares com participação na Câmara Legislativa. Artigo 67. A convocação extraordinária da Câmara Legislativa far-se-á, inciso 1º pelo presidente, nos casos de a. Decretação de estado de sítio ou estado de defesa que atinja o território do Distrito Federal. B. Intervenção no Distrito Federal. C. Recebimento dos autos de prisão de deputado distrital, na hipótese de flagrante de crime inafiançável. D. Posse do governador e vice-governador.
Inciso 2º pela mesa diretora ou a requerimento de 1/3 dos deputados que compõem a Câmara Legislativa, para apreciação de ato do governador do Distrito Federal que importe crime de responsabilidade. Inciso 3º pelo governador do Distrito Federal, pelo presidente da Câmara Legislativa ou a requerimento da maioria dos seus membros, em caso de urgência ou interesse público relevante. Inciso 4º pela comissão representativa prevista no artigo 68, parágrafo 5º, nas hipóteses estabelecidas nesta lei orgânica. Parágrafo único. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual tiver sido convocada. Subseção 2º. Das comissões. Artigo 68. A Câmara Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no seu regimento interno ou no ato legislativo de que resultar sua criação. Parágrafo 1º. Na composição de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares com participação na Câmara Legislativa. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 1º, apreciar e emitir parecer sobre proposições, na forma do regimento interno da Câmara Legislativa. Inciso 2º, realizar audiências públicas com entidades representativas da sociedade civil. Inciso 3º, convocar secretários de governo, dirigentes e servidores da administração pública direta e indireta do Distrito Federal e o Procurador-Geral a prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Nota: fica substituída a expressão secretário de governo do Distrito Federal por secretário de Estado do Distrito Federal, conforme emenda à Lei Orgânica nº 44 de 29 de novembro de 2005, DODF de 9 de dezembro de 2005. Inciso 4º, receber petições, reclamações, representações ou queixas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. 5º, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. 6º, apreciar programas de obras, planos regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. 7º, fiscalizar os atos que envolvam gastos de órgãos e entidades da administração pública. Parágrafo 3º. Às comissões parlamentares de inquérito aplica-se o seguinte: inciso 1º, são criadas mediante requerimento a. de 1/3 dos membros da Câmara Legislativa, b. de iniciativa popular, com o mínimo de subscritores previsto no artigo 76. Inciso 2º, destinam-se à apuração de fato determinado e por prazo certo. Inciso 3º, tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e no regimento interno da Câmara Legislativa. Inciso 4º, requerimento, atendidas as formalidades regimentais, independe de aprovação. 5º, a instalação de comissão parlamentar de inquérito de iniciativa popular tem precedência sobre as demais e não pode ser inviabilizada em razão de formalidades regimentais. 6º, suas conclusões, se for o caso, devem ser encaminhadas ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que promovam, conforme o caso, a responsabilidade civil, criminal, administrativa ou tributária do infrator. Parágrafo 4º. A omissão de informação às comissões parlamentares de inquérito, inclusive as que envolvam sigilo, ou a prestação de informações falsas, constituem crime de responsabilidade, na forma da legislação pertinente. Parágrafo 5º. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa da Câmara Legislativa, com atribuições definidas no regimento interno, cuja composição reproduzirá, tanto quanto possível, a proporcionalidade de representação partidária, eleita na última sessão ordinária de cada sessão legislativa.